ela ainda está de pé. A estação ferroviária Nova Sardenha tem uma longa história, mas ela está praticamente destruída. Eu vou te mostrar esse lugar e um pouco aqui da região, mais histórias de trens aqui em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu sou o João Antônio e eu tenho um carinho especial por esse lugar, porque quase 10 anos atrás eu estava atendendo um cliente, uma cervejaria aqui perto, na minha carreira de engenharia. E eu vim tirar umas fotos desse lugar, eu estava pesquisando a região aqui, vi uma foto daqui, vim dar uma olhada. E aí tirei uma foto para publicar no Facebook. E aí eu desejei e busquei concretizar uma mudança de carreira. Eu já tinha um blog, tinha um perfil, uma página do Facebook, tinha meu perfil pessoal. Acho que eu botei no perfil pessoal, resolvi fazer uma página para contar sobre a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. E aí as coisas foram mudando. A gente tinha uns vídeos no canal aí, contar um pouco da história. E aí começou a desenvolver eles, mais a partir talvez 18, 19, enfim. E a gente chegou aqui de novo nesse lugar. Eu fiz uma postagem, agora no final do ano vai fazer 10 anos, sobre essa estação de Nova Sardenha. Ela estava menos destruída, agora ela está mais. Esse lugar as pessoas embarcavam no trem. Hoje aqui passa uma rodovia que liga Carlos Barbosa a Farroupilha. Nós estamos no município de Farroupilha. E parece que havia planos para restaurar ela. Eu acho que hoje teria que praticamente reconstruir. Não tem mais o telhado, não tem as mais janelas. Agora vai ver do outro lado que não tem parte de paredes aqui na plataforma. Mas é um patrimônio importante, relevante. Ela foi construída em 1910 e fazia parte da linha que ligava Montenegro a Caxias do Sul. E por aqui passavam trens de passageiros, é claro, muita movimentação. E uma determinada ocasião, inclusive, ela mudou de nome. Agora eu vou te mostrar um pouquinho aqui dos trilhos que restaram. Ainda tem os trilhos do trem nesse trecho. E a plataforma onde os passageiros embarcavam nas composições, então. E não tem mais nenhuma parede virada para esse lado, só as paredes intermediárias aí. Quase todo o telhado caiu. Tem esse telhado talvez um pouco mais moderno, mas também está quase desabando. E como eu estava te dizendo, essa estação, uma determinada época, se chamou Caruará. Isso ali em 1945, talvez naquela onda nacionalista, que o governo começou a proibir falar a língua alemã, italiana e também proibir nomes de lugares em italiano. Se procurou substituir, acho que alemão também, por nomes indígenas, enfim. Mas o nome continuou sendo Nova Sardenha e ficou registrado ali. Enfim, foi nessa onda que Nova Milano passou a chamar Farroupilha. Embora ele tenha uma história mais longa, aí tinha duas localidades, Nova Milano e Nova Vicenza. A estação é Nova Vicenza. Eu acho que agora ficou com esse nome original de novo. Essa está preservada, já te mostrei o conteúdo maior, tem que ir lá de novo. Fica em Farroupilha, centro de Farroupilha, porque tinha um bairro Nova Vicenza e aí a cidade acabou, a estação ficou no meio entre Nova Vicenza e Nova Milano. E aí ali se envolveu o lucro principal, que acabou a cidade e a estação chamando Farroupilha. A cidade é Farroupilha e a estação uma época se chamava Farroupilha, mas depois voltou a ter o nome Nova Vicenza, principalmente nesses processos aí de restauro. Hoje é um centro cultural e também tem ali um bistrô, um restaurante, enfim, um lugar recuperado. Mas esse aqui
tá nesse estado que está vendo. E a gente fica preocupado aí com esse estado dela. Pelo lugar aqui eu acho que circulam umas cabeças de gado aqui, e umas bostas de vaca, como a gente diz. É uma área verde, pertence ao governo. Como a gente disse, tem projetos aí de recuperação dela, mas parece que estão bastante distantes. Eu vi alguma coisa de mais de 10 anos, mais de 15 anos atrás, até o site Estação Ferroviária. Eu sempre estou pesquisando estações ferroviárias, eu estou sempre pesquisando, conta a história das ferrovias. A última referência deles em relação à estação é de 2014. Eles não têm mais nenhuma atualização, pois eles se referenciam aos Destinos do Sul que teve aqui e viu o estado dela aí. Vamos ver se a gente manda umas fotos também para eles. Enfim, ou eles nos acham. Mas realmente é um lugar que a gente entende que pode muito mais. Lá no alto dessa torre, numa cruz que tem bem na ponta, tem um urubu. Tem um outro aqui na beirada da torre. E na cruz na frente da igreja tem outro urubu. Na Capela São Paulo da Cruz, que fica nessa elevada aqui. Tem uma árvore com umas flores vermelhas na frente, umas luminárias. Não estamos muito longe da estação Nova Sardenha, então, que fica logo ali adiante. Antes de chegar nela tem até uma academia ao ar livre também. E aqui eu vou te mostrar que tem mais um lugar onde passava o trem. Esse buraco do terreno aqui, onde até está crescendo essas árvores com essa flor amarela, aqui passava a linha do trem. Eu estou vendo, não sei se vai ficar bem na imagem, que tem ainda uns trilhos que seguiriam mais ou menos até aqui e passariam, cruzariam essa rua. Chego ali, ali tem uns vestígios ainda dos trilhos e seguiam adiante. Aqui bem onde eu tô, tão na frente daquela igreja que eu acabei de mostrar ali com os urubus. E onde eu tô passando, então, passava o trem e cruzava às vezes com os carros. Tem um passando, deixa eu passar. Tudo bom? Ele parou ali, achando que eu estava distraído, mas eu vi o carro chegando. É uma rua de pouco movimento, um distrito rural aqui da cidade de Farroupilha. Então aqui, por aqui passava o trem. Aqui também passava o trem. Tem os trilhos aqui, passando embaixo desse pinheiro aqui. Pegar umas imagens interessantes para ti. E como eu te disse, os trilhos aqui estão preservados. E tem uma outra estrutura ali adiante que também está preservada. Vou mostrar e contar a história dela. E aqui também tem, na frente dos trilhos, foi feito há pouco tempo o Armazém do Desvio, um café, e fazendo propaganda para eles aí. Tá fechado hoje, é dia de semana, abre nos finais de semana, à tarde, sábado e domingo. Parece que tem uma temática também da Alice nos Países das Maravilhas. Tem que ver fim de semana, de repente, com a família, fazer um outro conteúdo para ti aí, fazer uma parceria. Enfim, mas tem um plátano belíssimo, com algumas folhas pelo chão. Dá para pegar umas belas imagens que a gente está tentando trazer para ti aí. Um lugar que tem uma história interessante, porque aqui era um lugar de veraneio e tinha uma parada. E esse lugar se chamava Desvio Blaut. Um lugar que marcou a época aí ao longo do século XX, porque muita gente com os recursos aí, em vez de ir para a praia, vinham para um veraneio aqui na Serra, pegar o ar puro da Serra, principalmente nos anos 30, 40, 50. E era um lugar bastante procurado e o pessoal vinha de trem. Inclusive a minha sogra comentou que vinha de trem para esse lugar e ao longo dos anos
ficou meio difícil de achar exatamente onde é que era, até que eu vi melhor, pesquisei, inclusive foi feito esse empreendimento que facilitou o conhecimento desse lugar interessante. E enquanto eu vou caminhando por baixo desse plátano, no meio dos trilhos do trem, nesse pedaço que ainda existe aqui no Desvio Blaut, eu vou te deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seguir no Instagram, te inscrever no nosso canal do YouTube. E na descrição desse vídeo eu coloquei links onde tu pode comprar desde passeios aqui pelo Rio Grande do Sul até pacotes de viagem. Pode reservar o teu hotel pelo Booking, pode alugar teu carro também pelo Booking, pode comprar passagens aéreas, tem um outro site que é parceiro também, ou pode comprar ingressos para atrações turísticas da Serra Gaúcha. E claro, tu pode entrar em contato conosco que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Eu tô caminhando então aqui pelos trilhos para chegar até essa estrutura em pedra, que é uma antiga caixa d'água que abastecia os trens a vapor. E essa é uma das poucas estruturas então que restou desse lugar. Eu vi fotos antigas, isso aqui estava o mato tomando conta, estava esquecido, mas o pessoal provavelmente que fez esse empreendimento deu uma limpada, uma organizada. Eu acho que os trilhos se mantiveram, ou eles colocaram depois, enfim. E aqui teria uma plataforma, e aqui no entorno teria alguns prédios que compunham então esse hotel, que tem toda uma história. Parece dentro do café, tem algumas fotos, conta um pouco da história desse hotel de Desvio Blaut, um hotel no campo, num estilo antigo aí, com diversões noturnas, com apenas jogos, passeios rurais, uma série de hábitos antigos de quem vinha para cá e ficava, né? Vinha de trem e a diversão era aqui. E tinha horários determinados para o almoço, para a janta, era um pouco mais assim disciplinado, mas vinham as famílias, era pago, eram, como disse, famílias tinham algum recurso para pagar uma passagem de trem, ficar um tempo aqui nesse hotel que marcou a época. E esse lugar então era frequentado e era no período de férias, onde as famílias vinham então usufruir do trem, mesmo quem tinha algum recurso. Às vezes não tinha carro, ou as estradas eram mais precárias e tinha essa facilidade do trem. E era um ambiente de serra para respirar o ar puro, sair da cidade numa época que também existiam estradas precárias para ir no litoral, as praias não estavam tão desenvolvidas, tão urbanizadas. E o pessoal então vinha para esse lugar para passar alguns momentos de descanso. Bem-vindo ao Desvio Blaut, é o que está escrito ali em cima desse salão no estilo Enxainel, nessa mesma comunidade. Inclusive ele está bem em dia com a pintura, com a manutenção. Acho que foi restaurado há pouco. Acho que outra vez que eu passei por aqui não estava nesse estado, já faz um tempinho, mas enfim, os canteiros floridos. Aqui tem uma igreja aí, um estilo meio moderno, uma igreja luterana, eu acho que não é muito antiga, mas a gente está bem perto aqui daquele café que eu te mostrei, que fica logo ali adiante, naqueles plátanos que tem ali, vou apontar assim com o dedo, e dá para vir a pé até aqui, até eu vim com o meu carro, mas dá para fazer uma pequena caminhada e vim até esse lugar. E o interessante é que a gente está no município de Farroupilha e o lugar é chamado Desvio Blaut, uma família de origem germânica que foi proprietária desse hotel, enfim, tem a sua história. Inclusive a cervejaria veio uma última atividade na área de engenharia, chama-se Blaut's Beer. Uma hora a gente volta ali, logo ali adiante. Enfim, não é o objetivo até desse vídeo, mas é uma comunidade germânica no meio, aqui no alto da Serra Gaúcha, numa região onde predominam os italianos.
E esse cemitério eu vou dar uma olhada, que tem uns túmulos importantes de uma história que eu estava te contando nos vídeos anteriores. Aí entrou a Estrada dos Trens, aí, mas eu não esqueci de terminar essa história do sequestro da família Versteeg, que acabou circulando um determinado momento. Eles ficaram sob a guarda dos índios carregangues, então, e o Jacó depois contou toda essa história. E um determinado momento, então, eles chegam até o campo dos Bugres, onde tinha a aldeia deles, que fica onde hoje é a cidade de Caxias do Sul. E eles convivem ali, inclusive a família cuidada por uma índia, e tem uma série de histórias. Eles circulam, se relacionam com outras tribos e às vezes tem conflitos, enfim, uma história bem longa. E aqui no cemitério de Desvio-Blaut tem o túmulo do casal Caroline Versteeg, geboren Vares, sobrenome de solteira Vares, que nasceu em 1862 e faleceu em 1931, enterrada do lado do marido dela, o Jacob Lamberto Versteeg, que nasceu então em 1855 e faleceu no dia 15 de janeiro de 1935, quando ele já estava viúvo. E aí tem a foto do casal, que eu acho que é a mesma que estava lá no Parque do Salto Ventoso. Aí tem o nome deles aí numa placa mais recente, colocado pelos familiares. Então aqui está enterrado junto a outros túmulos aqui com sobrenomes basicamente de origem germânica. Está enterrado o personagem da história que eu estava te contando em outros vídeos. Vou te contar mais um pouco dela, vamos ver se dá para fechar essa história aí. A tarde já vai caindo, daqui a pouco vai ficar noite. Eu me alonguei um pouco porque eu custei achar o túmulo dele. Eu já tinha vindo aqui uma vez, e aí eu perguntei para um funcionário que estava fazendo um mausoléu ali adiante, e ele procurou, perguntou assim, não sabia, e perguntou que data mais ou menos que ele tinha falecido. Eu disse que era muito tempo e a gente acabou achando, e ele ficou curioso para saber. Eu disse que tem uma história interessante, eu estava interessado, enfim, e ele ficou curioso, perguntou, daí eu contei a história, ele não conhecia, e aí conversamos um bocado sobre essas histórias. Ele sabia a história, conhecia o personagem Luiz Bugre, porque depois ele falou que era de Alto Feliz. Aí eu já falei da minha relação com o Feliz, enfim. A gente conversou um pouco, e ele tem origem germânica, embora trabalhe no cemitério de Farroupilha. E aí eu comentei da história, que inclusive tem um livro. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, dando spoiler aí. Enfim, mas o fato é que o Jacob Versteeg, então, ele nasceu em 1855. E ele faleceu no dia 15 de janeiro, mas eles foram sequestrados no 14 de janeiro de 1869. Então ele tinha 13 anos, era em janeiro. E a irmã dele, eu acho que era mais moça, tinha uns 11, enfim. E eles foram sequestrados. Então eu te contei toda a história desse convívio, porque tem esse livro, com base num depoimento dele, que conta toda essa trajetória. Eu estou descendo aqui, já deixando o cemitério, e ali na frente tem uns belos plátanos, o entardecer. Eu ainda queria ir na cidade de Carlos Barbosa, acho que eu vou deixar para uma próxima, enfim, para falar um pouco mais dessas histórias de trem. A estação está sendo recuperada, eu não sei como é que está, se já está, esse restauro já finalizou, mas enfim, quem sabe a gente deixa para uma próxima vez, porque essa história também é bem interessante. E esses encontros também são legais, conversar com o pessoal da comunidade, parecia bem interessado. Citou até o Felipe Combraun, que é um vereador de Novo Hamburgo, que escreve muito sobre a história da imigração alemã, pesquisa muito. Ele disse que era aqui de Farroupilha, até nem sabia. Então a gente conversou e também sobre essas histórias interessantes. E, bom, o fato é que eles teriam convivido durante 9 anos com os índios caigangues.
E nesse meio tempo, inclusive, trocou o cacique. Essa índia que protegia eles teria falecido. E chegou um ponto que eles não queriam mais estar com os índios. Talvez começaram a ser mais hostilizados. E aqui tem um pouco de barulho porque é uma estrada aqui. E tem esse lá, eu deixei meu carro. Enfim, aí eles começaram a pensar em fugir dos índios também, para voltar para o convívio do pai deles, ou do marido também, da mãe das crianças. Eles então planejam essa fuga e parece que teriam conseguido fugir, mas os índios resgataram, eles começaram a ser vigiados, havia uma antipatia, não se sabe como ficou essa relação, como ela foi tratada como mulher e a filha também crescendo. O menino parece que começou a aprender algumas coisas com os índios, teria feito uma boa relação, mas enfim, parece que depois, na realidade, foi o que aconteceu. A mãe parece que morreu. Eu não me recordo, até porque eu li esse livro já faz bastante tempo. Tem que pegar esses detalhes nessas descrições aí que eu vi na internet. Eu não vi esse detalhe, mas ela acabou sendo morta. Eu acho que ele presenciou essa morte dela, da mãe, e a irmã, ele não soube mais o paradeiro. Um dia ela saiu, não voltou, e aí fica a desconfiança que os índios teriam matado, enfim, mas ninguém disse nada. Se não me engano, era essa história. O fato é que, uma determinada ocasião, ele resolve então fugir dos índios. Tentou uma vez, não conseguiu, e aí ele já estava conhecendo, pelo esse convívio, conhecendo mais o ambiente da mata, como se virar na mata, sobreviver. E uma determinada ocasião, lá pelos campos em cima da serra, ele resolve então se libertar dos índios, sai correndo, e os índios vieram atrás. E aí ele viu um escravizado africano. Parece que o autor desse livro, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, ele conseguiu localizar o túmulo lá em São Marcos, no começo dos campos em cima da serra, depois ali de Caxias do Sul, o túmulo do escravizado Inácio, de origem africana, que viu esse menino sendo perseguido, viu que era branco, perseguido pelos índios. Eu não sei como é que ele, ou achou que queriam fazer maldade, ele queria fugir, queria ficar longe, ele pediu socorro. Detalhes não ficaria pra gente imaginar e colocar numa série. Mas o fato é que esse escravo então acaba afugentando os índios, acaba recolhendo esse menino e leva para uma fazenda de um luso brasileiro que acolhe esse menino, que já, como se teria passado 9 anos, seria já um homem, enfim. Mas parece que eu vi algumas situações que teria só passado 2 anos, ficou um pouco confuso isso aí. Pois ele esclarece mais, uma hora outra vez, quem sabe conta de novo essa história com mais detalhes. Enfim, vai nesses lugares, sempre fica rememorando essa história, que essas histórias são interessantíssimas. E esse menino fica nessa fazenda sem conseguir se comunicar totalmente, porque ele só falava alemão e eles só falavam português, enfim. Mas aí depois eu vou adiantar para finalizar essa história, vou sintetizar, mas parece que um tropeiro, um comerciante de origem germânica chegou até essa fazenda e viu aquele menino e viu que ele falava alemão, começou a falar alemão com ele, ele contou a história dele, e aí não conseguiram entender essa história, parece que foi uns dias, umas semanas depois. E aí entenderam a história, que ele tinha ficado com convívio dos índios, que ele tinha sido sequestrado. E esse comerciante sabia dessa história, que as pessoas contavam essa história, que tinha uma família sequestrada pelos índios. E ele falou que o pai dele estava em São Leopoldo e promoveu o encontro de pai e filho, o reencontro deles, que conviveram durante um tempo em São Leopoldo, até o pai dele vir a falecer. Depois ele seguiu a vida, provavelmente veio aqui então para Zwieblaut e casou com a esposa dele, teve, parece que, muitos filhos, eu nem vou entrar em detalhes, deu uma boa descendência. E no fim da vida dele, entre 1927 e 29, ele então fez esse depoimento para um padre em Poço das Antas. Eu não estou lembrado o nome do padre, é um sobrenome germânico, eu vou colocar aqui para não falar bobagem. Ele deu esse depoimento e o padre encaminhou esse manuscrito para o bispo em Porto Alegre.
e o bispo ficou de publicar, mas parece que não publicou, enfim, vou colocar, depende mais um nome aqui. E ele, enfim, parece que esse padre, então, que pegou o depoimento de Jacó, foi atrás desse manuscrito, pegou esse manuscrito, resolveu publicar, então, só nos anos 1940, quando o Jacó até já tinha falecido. Inclusive, tem um documento que Jacó declara que essa história é verdadeira e põe a assinatura dele nesse depoimento que ele fez para esse padre. E esse livro, então, é publicado, essa versão de 1940, parece que é raro conseguir. E depois, no ano 2000, é feita uma nova versão desse livro, que é o que eu tenho. Esse livro aqui, As Vítimas do Bugre, com essa capa, com uma foto, então, da região ali que eu percorri. Esse livro me foi dado, então, pela minha sogra, uns anos atrás, escrito pelo Valdomiro Cip, que pega esse livro antigo e faz uma nova edição, ampliada. Ele coloca no fim algumas fotos. A família fez o encontro, a família Vescher fez o encontro em 1995, e eles resolvem então começar a se interessar por essa história e contar essa história que todo mundo falava na região, e a família não falava, mas resolveram encarar, contar essa história. Ele contou no livro. Tem algumas questões que ele coloca no final, eu não vou me alongar, algumas dúvidas que ficaram, como foi a questão do sequestro, algumas lacunas, uma história que não está bem clara. Enfim, uma história fantástica, incrível, eu acho ela sensacional, que realmente tem vários capítulos, envolve várias etnias, porque eu falei do fim então do Jacob Verster, e o Luiz Bugre teria morrido em Poço das Antas afogado. Mas os índios eram bons nadadores, estavam acostumados a nadar, talvez. Estava com mais 2 amigos que começaram a nadar e não viram que ele ficou para trás. Fica a desconfiança se ele foi depois assassinado. Enfim, o Luiz Bugre teria se casado com uma imigrante italiana, porque ele ajudava também os italianos a se guiar aqui, subir os imigrantes. E ele acabou casando com essa mulher de origem italiana. Envolve também alguns imigrantes italianos que chegaram, também passaram por ali, chegaram na região. Enfim, teria que contar um pouco mais da história do Luiz Bugre. Será, talvez acrescentar alguma coisa, enfim, né? Fazer uma ficção baseada em fatos reais aí. Enfim, uma história fantástica que envolve também um escravizado africano que veio para ser escravo de um sesmeiro de origem portuguesa. Enfim, uma história envolvendo várias etnias, que eu tentei te resumir esse final aí, nesse final de tarde. Vamos botar aqui os plátanos que tem aqui na frente. Ver mais umas imagens desse salão. E esses personagens, pelo menos o Jacob Verster, está enterrado aqui, então, em Desvio Blauts. Uma história fantástica que diz um pouco sobre seres humanos, seus conflitos, suas relações com as pessoas próximas a si, com as pessoas que são diferentes. E aí, algumas questões que podem levar a conflitos e pode, às vezes, terminar de forma trágica, como deve ter sido aí para as mulheres da família, a mãe e a filha, que foram vítimas do Bugre, mas o Bugre também foi sequestrado, então, pode dizer assim, pelos brancos. Enfim, uma questão aí pode estar várias polêmicas, uma história que tem aí, pode ter várias versões e suscitar algumas polêmicas que talvez ainda, de certa forma, existem nos dias de hoje. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Vamos junto!